O casamento mais luxuoso do país. Centenas de convidados, câmeras, vestidos milionários. Mas o que ninguém esperava era que uma única mulher entraria naquela igreja e destruiria tudo com apenas algumas palavras. Quem ela é? E por que todos pararam para olhá-la? Prepare-se. O escândalo vai começar agora. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante para nós. Agora sim, podemos começar. A luz fria da sala de emergência fazia parecer que o tempo havia parado. Mariana estava sentada na maca, o pé direito envolto em ataduras improvisadas, mas a dor real pulsava em outro lugar, dentro do peito, onde palavras não alcançavam. O zumbido dos monitores misturava-se ao som abafado da televisão da recepção. A enfermeira, pela terceira vez, tentava disfarçar a exaustão e insistia com a mesma pergunta. Você tem alguém que possa vir te buscar? Mariana apenas balançou a cabeça em silêncio, os olhos fixos no nada, como se esperasse que o vazio respondesse por ela. A jovem de 24 anos vestia uma camisa simples e calça jeans. Mesmo com aparência comum, havia algo em Mariana que chamava a atenção. Um tipo de beleza triste, com ares de quem já carregava fardos que muitos jamais entenderiam. Ela era professora de ensino fundamental e naquela manhã, ao separar uma briga entre dois alunos, acabou no chão com o tornozelo torcido. Mas o que doía mais era o silêncio. Nem mãe, nem namorado, nem ninguém atendeu suas ligações. O celular, imóvel em sua mão, era como um espelho da sua solidão. Senhorita Mariana, a gente precisa de um contato de emergência, repetiu a enfermeira, agora com um tom mais impaciente do que preocupado. Ele deve estar ocupado. Não virá, respondeu Mariana, num fio de voz quase sem alma. Na tela da televisão, uma apresentadora anunciava com entusiasmo um evento grandioso. O magnata Lorenzo Vasques acaba de oficializar seu noivado com Alina Monteiro, herdeira da tradicional família Monteiro de Moraes. O casamento acontecerá em 3 meses e promete ser o evento do ano. Mariana ergueu os olhos devagar. Não foi pelo vestido da noiva, nem pelo cenário luxuoso. Foi pelo homem ajoelhado com um anel nas mãos. Lorenzo, seu Lorenzo, aquele com quem ela dividiu 3 anos de confidências, promessas e beijos escondidos. Ele sorria para Alina como se o mundo fosse dela. E Mariana, que tantas vezes sonhou com aquele momento, agora só assistia ao fim do próprio conto de fadas. De fora. A enfermeira fez um comentário bobo sobre casamentos da alta sociedade, mas Mariana nem ouviu. O som da televisão parecia distante, abafado pelas lembranças que explodiam em sua mente. O toque do celular finalmente a despertou. Era Júlia, sua única amiga verdadeira. Mariana mal conseguiu dizer uma palavra, mas bastou o tom da voz para que Júlia entendesse. Ela foi traída. De novo. E dessa vez, não era apenas uma traição amorosa. Era uma traição completa. Da mãe, do homem que amava e da vida que ela acreditava estar construindo. Minutos depois, Júlia chegou ao hospital como uma tempestade. Abraçou Mariana com força e indignação. Por que você não me ligou antes? Cadê sua mãe? Mariana fechou os olhos. Laura, sua mãe, já tinha deixado claro há anos que não havia espaço para ela na nova família. Desde que se casou com Alberto Vasques, pai de Lorenzo, Mariana foi empurrada para os cantos da casa, tratada como peso morto. Júlia soltou um palavrão e encarou Mariana com raiva e dor. 3 anos com esse cara escondida, sendo amante sem saber.
Como ele teve coragem? Mariana tentou sorrir, como quem já está acostumada a engolir punhais. Lembrou da infância, da primeira vez que viu Lorenzo, quando tinha apenas 8 anos e foi morar na mansão dos Vasques. Ele foi gentil, o único a tratar ela com afeto. Quando ela fugiu de casa, aos 14, foi ele quem a encontrou e prometeu: "Nunca vou deixar que te machuquem de novo." Ela acreditou, esperou, por anos. E quando completou 21, ele a pediu em namoro, mas em segredo. "É só até meu pai aceitar você", ele dizia. Ela acreditava em cada palavra. Naquela noite, Mariana olhou para Júlia e disse com a voz firme: "Eu preciso entender por que ele fez isso. Preciso ouvir dele." "Amiga, você não tem que ouvir nada. Você tem que ir embora desse inferno." "Não, eu vou até o fim." E foi. Mesmo com o pé doendo, mesmo com a alma sangrando, ela voltou para aquela mansão. Para ouvir as respostas. Para buscar justiça. Ou, se necessário, para fazer ruir tudo com apenas algumas palavras. A fachada da mansão Vasques se impunha como um castelo moderno. Colunas de mármore, janelas espelhadas, jardins meticulosamente podados. Mariana conhecia cada canto daquele lugar. Caminhara por aqueles corredores como uma sombra durante anos. Mas agora, de pé diante do portão de ferro forjado, sentia que nunca havia entrado ali de verdade. O vento cortava seu rosto e cada batida do coração parecia mais alta que o interfone. Ela apertou o botão e a voz familiar da governanta surgiu do outro lado. "Sim, quem está falando?" "Mariana Almeida." A pausa foi proposital. O sobrenome que a mãe renegava. O portão abriu lentamente com um rangido que mais parecia um aviso. "Você ainda não sabe o que vai encontrar." Ao entrar, o aroma das flores do jardim invadiu suas narinas, mas havia algo estranho no ar, algo pesado, sufocante. Assim que atravessou o hall principal, Mariana avistou vozes e risos vindos da sala de estar. Lá estavam eles. A nova noiva, Alina, sentada com a perna cruzada como uma boneca de porcelana venenosa, e ao lado dela, Lorenzo, impecável, inexpressivo. Antes que Mariana pudesse respirar, sua mãe, Laura, surgiu do sofá como uma flecha. "Mariana, por que demorou tanto? Sua cunhada está esperando." O tom era cortante, disfarçado de polidez. Sem dar atenção ao pé enfaixado da filha, Laura a puxou pelo braço com a delicadeza de um sargento. Alina ergueu os olhos e sorriu, um sorriso doce demais para ser real. "Então é você, a irmã postiça do Lorenzo. Que bom finalmente te conhecer, Mariana." O mundo girava lentamente ao redor da jovem. Ela buscava no olhar de Lorenzo qualquer traço do homem que conheceu. Mas ele não havia. Não mais. Seus olhos estavam vidrados em um ponto fixo, distantes, como se ela fosse um detalhe irrelevante. Alina, com a voz de uma princesa entediada, completou: "Já que é minha primeira visita oficial à família Vasques, adoraria um passeio pela casa. Mariana, me acompanha." Mariana tentou recuar. O pé latejava, mas antes que dissesse qualquer coisa, Lorenzo falou pela primeira vez desde que ela entrou. "Mariana, por favor, faça isso por nós." Aquelas palavras tão frias soaram como um tapa. Ela engoliu seco, assentiu. Claro, será um prazer, mas não era prazer, era punição. Alina a conduzia como se exibisse uma criação exótica. Mostrava cada detalhe com arrogância e fazia comentários mordazes disfarçados de conversa. "Nossa, que jardim lindo! Você já teve algo assim na vida, Mariana? Essas carpas são importadas do Japão. Aposto que seus alunos nunca viram peixes assim, né?" Cada frase era uma lança finamente esculpida para ferir sem deixar marcas aparentes. O pé de Mariana sangrava sob o curativo, mas ela sorria, ela respirava, ela resistia, como sempre fez.
Na janela da cozinha, duas empregadas observavam em silêncio. Pobre da Mariana. Desde pequena, tratada como um fardo nessa casa. No jardim, Alina caminhava à frente, rodopiando em meio às flores como se protagonizasse um comercial de perfume. Sabe, Marie, posso te chamar assim? Ela disse com falsa intimidade. Eu admiro sua resistência. Crescer como enteada de uma socialite e ainda se tornar professora. Que bravura! Mas me pergunto, o que exatamente você espera da vida? Mariana sentiu o chão sumir por um segundo. O veneno daquela pergunta estava na inocência aparente. Espero verdade, só isso. Respondeu com a voz firme, embora baixa. Alina arqueou uma sobrancelha. Verdade? Que palavra nobre. Mas veja, neste mundo, verdade é uma questão de ponto de vista, não acha? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados, e Mariana sentia a dor subir pela perna, pela coluna, até o peito. Estava ficando tonta. Alina sabia, e não parava. Lorenzo e eu começamos a nos conhecer há mais de um ano. Tão espontâneo, tão mágico. Ela dizia girando em frente ao lago. Ah, Mariana, me desculpe. Você estava por aqui nessa época, né? Não sabia? Uau, sinto muito mesmo. A última frase foi um golpe. Mariana cambaleou e se apoiou em uma das colunas do pergolado. O sangue escorria pela faixa, mas seu rosto estava calmo. Calmo, como o de quem acabou de tomar uma decisão silenciosa. Naquele momento, Mariana soube. Não era só um passeio. Era uma execução lenta, um anúncio velado de guerra. Alina sabia de tudo e estava ali para destruir o que restava. Mas Mariana não seria mais a menina invisível. De volta ao interior da mansão, a noite caía sobre as janelas imensas como um manto silencioso. Mariana mal conseguia alcançar os degraus para o segundo andar. Cada passo fazia o ferimento no pé latejar com mais força. Ao chegar ao seu antigo quarto, o mais afastado do corredor nobre, onde nunca fora realmente bem-vinda, sentou-se na beirada da cama com o curativo tingido de sangue. A mente girava. Ela revivia cada frase de Alina como lâminas que se repetiam dentro da cabeça. Verdade é uma questão de ponto de vista. Era aquilo. Eles não precisavam destruir a verdade, bastava distorcê-la. Enquanto trocava a bandagem com os punhos trêmulos, ouviu batidas secas na porta. Não deu tempo de responder. Laura entrou sem cerimônia, os olhos arregalados e a voz carregada de tensão. Mariana, o anel da Alina sumiu. Aquele anel, o de noivado. Ela está lá embaixo, nervosa, exigindo uma explicação. Você estava com ela no jardim. Só você. Mariana congelou. O anel, mas... Ela tirou. Eu vi. Ela deixou no degrau. Agora não é hora de se justificar, interrompeu Laura, o rosto tomado por pânico mal disfarçado. Desça. Agora. Ela está furiosa. A imprensa está em alerta. Se isso vaza, a família Vasques vira chacota. Os olhos da mãe se estreitaram com algo mais profundo que raiva. Medo. Você precisa consertar isso, mesmo que não tenha sido você. Mesmo que não tenha sido você. As palavras ficaram no ar como veneno. Mariana entendeu. Ela já havia sido julgada. Ao descer as escadas com o corpo tremendo e a alma acesa de indignação, a cena na sala confirmou o que já suspeitava. Alina estava cercada por todos. Sentada em posição de vítima impecável, chorava com perfeição diante de Lorenzo, que a abraçava como se defendesse uma rainha injustiçada. Mariana mal teve tempo de respirar. Os olhos de todos se voltaram, para ela como os de um júri faminto por um veredito antecipado. Mariana, começou Alina, a voz doce, embargada de falsa tristeza. Eu sei que você não tem muito contato com joias tão valiosas e talvez não saiba o que significam. Mas aquele anel era um presente de família, de valor sentimental.
e, bem, financeiro também. Se você viu e pegou, eu entenderia. Só devolve, por favor. Está tudo bem. A gente pode esquecer. Lorenzo se levantou e caminhou na direção de Mariana, os olhos frios, quase mortais. Cadê o anel? Perguntou em tom seco. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para os olhos de Alina. Você tirou. De propósito, eu vi você deixar no degrau. Isso foi uma armadilha. Alina riu brevemente, o tipo de risada que corta como navalha. Armadilha? Mariana, se tem alguém que vive armando, não sou eu. Você que ficou por aqui, rondando meu noivo, fingindo que é só a filha da esposa do pai dele. Mas todo mundo sabe da verdade. Você sempre quis ser mais. O silêncio tomou conta da sala. Mariana sentia as pernas cederem. Não só pela dor, pela decepção. Laura observava tudo, mas não dizia nada, nenhum gesto, nenhuma palavra. Então Mariana apontou para a porta dos fundos, onde o jardim podia ser visto ainda iluminado. O jardim tem câmeras. Revisem as gravações. Está tudo lá. Foi Lorenzo quem respondeu, seco. As câmeras foram desligadas hoje. Manutenção. Mariana fechou os olhos. Era como cair em um buraco cavado com antecedência. Alina sorriu. Engraçado como você sabia que as câmeras estavam lá. Estava mesmo planejando justificar algo, não estava? O jogo estava armado. O script decorado. Mariana agora era a ladra, a invejosa, a inconveniente. Mas então algo inesperado aconteceu. O mordomo da casa entrou apressado, carregando algo pequeno em mãos. Senhorita, seu anel estava no jardim, no chão, próximo ao lago. Achei melhor pegar antes que caísse na água. A sala congelou. Por um instante, ninguém respirou. Alina forçou uma expressão de surpresa. Ah, que susto! Claro, claro. Foi um mal-entendido. Mariana, me perdoa. Eu estava tão nervosa. Mariana nem respondeu. Caminhou até o centro da sala, onde o anel agora reluzia sobre a mesa de vidro. Olhou para ele como quem contempla uma farsa. Depois para Lorenzo. Você achou mesmo que eu roubaria isso? Que eu me rebaixaria a isso? Lorenzo abaixou os olhos. Não havia resposta. Mariana então disse, com voz calma e firme. Você tem razão, Alina. Eu sempre quis algo mais. Mas nunca foi o Lorenzo. Foi respeito, foi dignidade. E hoje eu percebi que vocês nunca vão poder me dar isso. Antes que alguém dissesse algo, Mariana se virou e saiu da sala com passos lentos, mas carregados de decisão. Alina a observava com o olhar estreito. Laura tentava disfarçar o tremor nas mãos. E Lorenzo, pela primeira vez em muito tempo, parecia não saber o que fazer. Ali, naquela noite, Mariana entendeu que havia perdido quase tudo. Mas o quase era justamente o que ela precisava para recomeçar. A noite se arrastou como um presságio. Mariana estava de volta ao quarto, sentada à beira da cama, com o curativo refeito e a alma rasgada por dentro. O episódio do anel ecoava em sua cabeça como um sussurro venenoso. Não foi apenas humilhação. Foi uma tentativa pública de apagá-la. Ela sabia. Eles queriam que ela perdesse o controle. Queriam vê-la gritar, chorar, implorar. E porque não o fez, agora estavam inquietos. Porque não caíra na armadilha, Mariana se tornava perigosa. Enquanto passava a pomada sobre a pele ferida, ouviu passos apressados no corredor. A porta se abriu sem aviso e Laura entrou como um raio. Pela primeira vez, seus olhos pareciam verdadeiramente abalados. O que foi aquilo, Mariana? Por que não se defendeu? Mariana a olhou com frieza. Porque às vezes o silêncio fere mais. Você está me desafiando? Laura sussurrou, sem disfarçar o tom agressivo. Não, só estou deixando você falar sozinha, como sempre fez comigo. Laura recuou meio passo, o rosto tremendo. Mariana se levantou, ignorando a dor no pé, e continuou. Você escolheu fingir que não via. Quando Lorenzo me ignorou,
Quando Alina tentou me envergonhar, quando sua filha foi tratada como lixo, e você estava sentada assistindo. Você só se levanta quando alguém ameaça sua fachada. Mas eu não sou sua imagem. Eu sou sua filha. Laura tentou responder, mas as palavras não saíam. Era como se Mariana tivesse, enfim, tocado no ponto exato. O medo de ser exposta como mãe ausente. Antes que dissesse algo, Mariana a dispensou com um gesto calmo, apontando para a porta. Pode sair. Eu já entendi que essa casa não é minha, mas não pense que eu vou sair como entrei. Naquela madrugada, sem sono, Mariana escreveu em silêncio. Um papel simples, uma carta. Mas não era de despedida, era uma semente. Ela sabia que não podia mais lutar com as armas da Casa Vasques. Ali, só se vencia com aparência, chantagem e mentiras. Ela precisava de outra via, de alguém que jogasse outro tipo de jogo. E um nome começou a se formar em sua mente, tão antigo quanto suas primeiras feridas. Henrique Monteiro. O irmão mais velho de Alina. Discreto, metódico, sóbrio. Um homem que desde cedo foi afastado da própria família por ser diferente. Desde a adolescência, quando Mariana ainda era quase invisível, ele foi o único que, nos raros encontros de família, lhe dirigia palavras de verdade. Era advogado, inteligente e, mais que tudo, odiava jogos sociais. Na manhã seguinte, Mariana saiu da mansão com passos contidos, mas decididos. Foi direto à casa de Júlia. A amiga já a esperava com café quente, olhos preocupados, e uma mochila com tudo que ela precisava para fugir. Amiga, essa casa vai te destruir. Ou eu destruo ela antes, respondeu Mariana com um brilho novo nos olhos. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Eu chamei Henrique. Ele vem aqui hoje. Eu contei para ele tudo. Mariana a encarou, entre surpresa e desespero. Você o quê? Você precisa de alguém que saiba mexer nesse mundo sujo sem se sujar. E ele é esse alguém. Ele já disse que vai te ajudar. E mais, ele quer te ver. A tarde caiu devagar, como uma cortina de cena prestes a se abrir. Quando Henrique chegou, Mariana não conseguiu falar de imediato. Era como ver um espelho limpo depois de anos de fumaça. Ele a olhou com cuidado, mas sem pena, como quem reconhece a dor de um igual. Me conta tudo, ele disse, sentando no sofá, sem formalidade. Mariana contou. Do começo, da infância invisível, da paixão sufocada, da traição, da armadilha, do anel, da humilhação. Henrique ouvia com olhos apertados, mas inabaláveis. Eles vão continuar, ele disse por fim, porque você não tem nome nem patrimônio. Aos olhos deles, você é só uma sombra, mas sombras também escondem lâminas, e eu posso te ensinar a usá-las. Mariana sentiu algo inédito dentro do peito. Ela tinha um aliado. Henrique se levantou. Vamos virar esse jogo, Mariana, mas do nosso jeito, pela lei, pela verdade, e, se necessário, pelo escândalo certo. Você tem um plano? Ainda não, mas você tem uma história. E isso é mais poderoso do que pensa. Você foi o segredo deles por anos. Agora vai ser a manchete. Naquele instante, Mariana entendeu. Eles estavam prestes a descobrir que haviam desprezado a mulher errada. A catedral era uma obra-prima de pedra e luz. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas congeladas no tempo, iluminando os bancos tomados por figuras poderosas. Empresários, políticos, socialites, herdeiros e herdeiras de dinastias. Era o casamento mais esperado do país. O evento que uniria dois dos sobrenomes mais influentes da elite nacional, Lourenço Vasques e Alina Monteiro. Do lado de fora, câmeras, drones e flashes disputavam espaço como abutres diante de uma carniça dourada. Dentro, o ambiente era outro. Silêncio cerimonial, tensão disfarçada de glamour. Lourenço estava de pé no altar,
impecável no terno europeu, mas o olhar denunciava o homem encurralado por suas próprias escolhas. O coração batia como um tambor de guerra. Algo estava errado, e ele sabia. Os violinos anunciaram a entrada da noiva. Alina surgiu entre os vitrais como um quadro em movimento. O vestido branco era extravagante, cravejado de pedras, com uma gauda tão longa quanto sua vaidade. Caminhava lentamente, como se cada passo reafirmasse sua vitória. Finalmente, Mariana estava fora. O trono era só dela. O padre começou o discurso com voz solene. As palavras sobre união, aliança e respeito pairavam no ar como ironias não intencionais. Os olhos de Lorenzo desviavam da noiva. Algo faltava, ou melhor, alguém faltava. Ele tentou manter a compostura, mas o suor em sua nuca traía sua inquietação. E então, as portas da catedral se abriram. O feixe de luz que atravessou o corredor iluminou uma única figura feminina, parada à entrada. Os convidados viraram-se de súbito. Um burburinho atravessou os bancos como uma onda sussurrante. Flashes desviaram da noiva. Os celulares se levantaram. Ali estava ela, Mariana. Não vestia branco, tampouco preto. Vestia um conjunto bege dourado assinado por um costureiro francês, com linhas clássicas e corte preciso. O cabelo preso em um coque baixo, os brincos discretos, os olhos firmes. Não havia ostentação. Havia poder silencioso. Ela não pedia licença. Ela tomava espaço. Lorenzo travou a mandíbula. Alina parou a meio caminho do altar. O rosto dela se contorceu em fúria silenciosa. Beatriz, a mãe da noiva, arregalou os olhos e se pôs de pé. Laura Vasques levou a mão à boca. O tempo congelou. Mariana deu alguns passos, firme, com o som dos saltos ecoando como uma marcha. Quando chegou ao meio da nave, sua voz ressoou com clareza. Vim apenas desejar boa sorte ao casal. Silêncio, puro, total, assustador. Laura murmurou como se visse um fantasma. Mariana! E então, do fundo da catedral, outra voz emergiu. Uma voz firme, grave, de quem carrega peso nos ombros e comando na respiração. Tirem as mãos da minha esposa! Os olhares se viraram como flechas. Henrique Monteiro adentrava o templo com passos lentos e autoridade inquebrantável. Vestia terno escuro, gravata vinho. No rosto não havia sorriso, apenas certeza, esposa. O sussurro virou tsunami. A elite murmurava entre dentes, celulares captavam tudo. Os convidados se inclinavam para cochichar. Beatriz empalideceu. Alina cambaleou. Lorenzo sentiu o peito apertar com algo que não sabia nomear. Perda. Ou vergonha. Henrique chegou ao lado de Mariana e entrelaçou os dedos nos dela. Boa tarde a todos, disse com voz clara. A cerimônia precisará ser interrompida. Isso é um ultraje, gritou Beatriz. Uma invasão. É uma verdade, respondeu Henrique. Mariana e eu nos casamos há 3 dias, legalmente, com testemunhas, com tudo registrado, e como novo presidente do Grupo Monteiro, tenho o direito e o dever de informar que o casamento entre minha irmã e Lorenzo não ocorrerá. Ele é baseado em mentira, chantagem e vergonha pública. E está cancelado. O altar virou um campo de guerra. Alina avançou 2 passos. O buquê caiu. Os olhos dela eram brasas vivas. Você fez isso só para me humilhar. Ah, não, Alina, disse Mariana com tranquilidade assassina. Eu fiz isso para não morrer em silêncio. 3 anos escondida, rejeitada, usada. Hoje quem se esconde é você. Lorenzo tentou intervir. Mariana, eu nunca quis... Cale-se, disse Henrique. Você nunca quis, mas sempre fez. E agora paga o preço. Laura tentou se aproximar da filha. Mariana, por favor. Por favor. Mariana a olhou
e ali havia todo o desprezo contido de uma vida. A senhora sabe o que é uma filha? Porque eu estive ao seu lado e nunca ouvi essa palavra da sua boca. Não comece agora. O escândalo era completo. Mariana respirou fundo e, antes de sair, disse alto, olhando para a multidão: às vezes, é preciso ser ferida até o osso para lembrar quem você é. Mas quando se lembra, ninguém mais te apaga. E saiu, com Henrique ao lado. Os fotógrafos seguiram. Os celulares vibraram. A cerimônia mais esperada do país havia acabado antes, mesmo de começar. E a mulher invisível, enfim, era notícia. A cobertura onde Mariana agora morava não era um castelo, mas era alta o suficiente para que ela pudesse ver o horizonte sem precisar pedir licença. A noite anterior parecia um sonho. A entrada triunfal, o escândalo público, a queda de Alina e Lorenzo. Mas o que mais impressionava Mariana, naquele silêncio confortável da manhã seguinte, era outra coisa: a paz. Na cozinha americana, Henrique preparava café. Ele fazia tudo de forma metódica, como se preparar café fosse uma ciência exata. Mariana o observava de longe, sentada com uma manta nos ombros. O celular vibrava sem parar. Mensagens da imprensa, convites para entrevistas, pedidos de desculpa, atrasados. Mas ela os ignorava. Não queria fama, queria respeito. E isso finalmente tinha conquistado. Henrique se aproximou com 2 xícaras fumegantes. Dormiu bem? Como uma criança sem pesadelos, respondeu Mariana, sorrindo com os olhos. Ele se sentou ao lado dela, cruzando uma perna sobre a outra. Você virou manchete. E ainda assim estou viva. Engraçado, né? Ambos riram. Era uma risada, leve, sem o peso da sobrevivência. Henrique acariciou a mão dela com ternura. As ações do Grupo Monteiro subiram hoje. Os investidores adoram quando alguém tem coragem. Você deu isso ao nome da nossa família. Não era meu plano, mas agora é sua história. Horas depois, Mariana se encontrava diante de um espelho, a mesma mulher, mas completamente diferente. Os traços ainda estavam ali, as olheiras de quem chorou, as cicatrizes de quem apanhou em silêncio, os olhos marcados pelo tempo. Mas havia algo novo, um fogo, uma realeza invisível. Lorenzo tentou ligar 3 vezes. Mariana não atendeu. Ele deixou uma mensagem longa, falando de saudade, de erro, de arrependimento, mas ela não ouviu até o fim. Não era mais prisioneira de sua voz. Ele havia deixado de ser um homem. Tornou-se um símbolo do que ela nunca mais aceitaria: ser opção, ser sombra. Laura, sua mãe, enviou flores com um cartão tímido. Me desculpe, eu estava cega. Mariana não respondeu. O perdão viria, talvez, mas não antes do tempo. Alguns silêncios também são justiça. Júlia foi visitá-la naquela tarde. Você não está nem um pouco arrependida, né? Não, estou renascida, Júlia a abraçou. E pensar que eu vi você chorar por um cara que não te merecia, ele foi necessário, para que eu descobrisse que o amor verdadeiro nunca machuca. E se machuca, não é amor. Naquela noite, Mariana e Henrique jantaram juntos sob as estrelas da sacada. Não havia promessas, nem juras eternas. Apenas presença, respeito, a base de qualquer futuro. Ela se deitou sobre o peito dele, ouvindo o som compassado do coração que batia por ela. Não por pena, nem por vaidade, mas por escolha. Henrique passou os dedos pelo cabelo dela. Você sabe que nunca mais vai ser invisível, né? E se tentarem me apagar de novo, você brilha mais forte. Exatamente. As luzes da cidade pareciam sorrir para eles. No rádio, uma música antiga embalava a noite. Mariana fechou os olhos e sussurrou: pela primeira vez, eu não quero fugir. Henrique beijou sua testa e respondeu: pela primeira vez, você está no lugar certo. Na semana seguinte, Mariana recusou todos os convites de entrevistas.
Preferiu usar a voz de outra forma. Criou um projeto social para jovens meninas sem voz. Chamou de Invisíveis Nunca Mais. Foi seu manifesto, sua bandeira e seu legado. Quanto a Alina, deixou o país sob o pretexto de recomeçar na Europa. Na verdade, tentava escapar da humilhação pública. Beatriz a seguiu pela vergonha. Lorenzo, por sua vez, seguiu na empresa da família. Mas nunca mais foi o mesmo. Seu nome virou sinônimo de covardia. Sua imagem, um retrato de quem perde tudo ao tentar manter as aparências. E Laura? Bem, Laura continuou na mansão Vasques, mas agora em silêncio. Porque o maior castigo para quem sempre ignorou a própria filha é vê-la se tornar exatamente o que disseram que ela nunca seria. Era outono. As folhas douradas dançavam com o vento e se acumulavam aos pés das árvores da avenida, onde agora Mariana caminhava todas as manhãs. Ela ainda mancava levemente. Uma lembrança teimosa do dia em que quase perdeu tudo. Mas cada passo doía menos. O corpo cicatrizava, na alma também. O projeto Invisíveis Nunca Mais crescia como um movimento silencioso, mas poderoso. Já ajudara mais de 300 jovens mulheres a sair de relações tóxicas, ambientes abusivos, famílias que as calavam. Mariana falava pouco, mas sua história era contada por cada garota que reencontrava sua voz ao entrar por aquela porta. Ela não precisava se exibir, já era farol. Henrique se tornara um parceiro verdadeiro, não apenas no casamento, mas na vida. Ele não a sufocava com promessas, nem a pressionava com expectativas. Apenas estava lá, no gesto, no cuidado, no espaço. Certa noite, ao vê-lo dormir, Mariana entendeu. O amor, de verdade, é o lugar onde você pode ficar em silêncio, sem se sentir ausente. Eles ainda não haviam feito uma cerimônia pública. Não era preciso. O que os unia não precisava de decoração. O registro já estava no cartório. E, mais importante, na dignidade compartilhada. Certa manhã, Mariana recebeu uma carta. Papel firme, letra elegante. Era de Laura. Minha filha, levei a vida inteira tentando ser aceita por famílias que me ignoravam. E acabei reproduzindo isso com você. Eu a empurrei para a sombra porque também fui sombra na minha juventude. Mas você não apenas saiu da escuridão. Você virou a luz. Me perdoa, se puder, Laura. Mariana leu, chorou, guardou. Não respondeu. O perdão, ela sabia, não era um presente, era um processo. No mês seguinte, em um evento beneficente do Invisíveis Nunca Mais, Mariana fez seu primeiro discurso público. O salão estava cheio. Jornalistas, juízas, donas de casa, jovens com olhares tímidos, todas ouviam. Ela subiu no palco, o microfone à frente, e respirou fundo. Eu fui rejeitada, silenciada, apagada. Eu acreditei por anos que meu valor dependia do quanto eu era desejada. E me vi aceitando migalhas desde que me chamassem de amor no escuro. Mas um dia eu quebrei. E no dia em que quebrei, foi quando comecei a nascer de novo. As palmas foram poucas, mas os olhos marejados eram muitos, e isso bastava. Depois do evento, Mariana se sentou no banco de um jardim. Henrique chegou sem dizer nada, como sempre fazia. Sentou-se ao lado e os dois ficaram ali, vendo as folhas caírem, sentindo o tempo passar. Você ainda pensa em tudo o que aconteceu? Ele perguntou sem olhar. Mariana demorou a responder. Não da mesma forma. Antes doía, agora me ensina, e Henrique assentiu. E você ainda ama aquele homem? Ele perguntou sem ciúmes, apenas com curiosidade real. Mariana sorriu. Eu amei o que eu queria que ele fosse. Hoje, amo a mulher que me tornei por ter sobrevivido a ele. Henrique a olhou com admiração silenciosa. Não disse mais nada. Pegou sua mão e ficaram ali. Duas almas que sabiam o valor da reconstrução. Naquela noite, ao escrever em seu diário, Mariana escreveu:
Eles riram de mim quando entrei, me ignoraram quando gritei e me temeram quando me calei. Eu não precisei destruir ninguém. Bastou que eu me reerguesse. A verdade é que o casamento mais luxuoso do país acabou, no altar. E eu casei com a minha liberdade.